Bom dia, eu sou Pedro Mascarenhas. Sábado que vem, dia 1º de maio, estarei dirigindo um psicodrama público com o título Trabalho? Que trabalho é esse? Lá estaremos criando cenas a respeito do trabalho e das nossas vidas. O trabalho recente tem mudanças muito grandes e isso influencia muito como vivemos. Tanto o trabalho quanto o desemprego, tanto o trabalho com carteira assinada, quanto o trabalho uberizado, quanto o trabalho terceirizado, o trabalho, todos os trabalhos. Venham participar. Sábado que vem, das 10h30 a 12h30. Venham trabalhar conosco. Gravando. Ok, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Cassiana Lea. Hoje vamos conversar aqui sobre o Psicodrama Público de São Paulo, com o título Trabalho? Que trabalho é esse? Hoje é dia 1º de maio de 2021, agora 12h57. A direção foi do Pedro Mascarenhas, né? Eu atuei ali como anfitriã, também como ego auxiliar, junto com a Valéria Barcelos e o Blevio Zanon. E a Fabiana Delaia era uma participante da plateia, que estava ali com a câmera fechada, mas bem implicada no trabalho, né? Então já vamos saber um pouco mais. Pedro, sempre muito emocionante a sua direção, sempre muito implicante no sentido de implicar as pessoas Uhum. para o trabalho, né? Sim. E não sei se implicante é a melhor palavra, mas você, um pouquinho antes do trabalho, a gente conversou e você contou um pouquinho de como propor, né? Então, por exemplo, fazendo uns movimento com a mão, etc., assim, pensando na prática, né? Mas você Uhum. também situou um pouco do tema, você fez uma pequena retrospectiva histórica, né? Falando do Dia do Trabalhador, que depois mudou para Dia do Trabalho, e você também falou das suas inquietações, né? Você se colocou também emocionalmente ali, né? Uhum. Você pediu um minuto de silêncio e tantas Uhum. coisas, né? Eu fui anotando algumas coisas aqui e, enfim, eu não sei se você quer ou se você está em condições ou se os demais podem ajudar a gente a fazer um resumo um pouquinho mais objetivo para Sim, quem for nos assistir depois conseguir acompanhar melhor a nossa conversa. Você quer sim. começar, Pedro? Posso dizer assim. Eu comecei com um minuto de silêncio, como eu tenho começado todos os trabalhos ultimamente. Psicodrama público, eu tenho começado sempre com um minuto de silêncio, porque eu acho que nós precisamos de espaços de elaboração das nossas perdas e espaço de compartilhar diversas perdas, não só de pessoas, mas diversas perdas que a gente está passando. E sempre me emociono muito com essa proposta. E apesar do medo de ser vamos dizer, uma proposta que vai fazer a gente ficar chorando muito, mas a gente nunca fica chorando muito. A gente passa por isso e tenta caminhar junto com isso para um outro território, né? E depois disso eu fiz um certo resumo do trabalho, do Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, né? Falei um pouco da catástrofe que estamos vivendo, catástrofe de desmonte da vida do trabalho, de desmonte da nossa previdência, de desmonte de serviços públicos e a catástrofe da pandemia, que se soma a tudo isso, né? Isso, eu falei da centralidade do trabalho, que justificava um pouco a gente falar a respeito desse trabalho, que trabalho é esse, né? Essa estranheza que já tem no título do trabalho, com que trabalho é esse, afinal, que é esse monstrengo que está aparecendo aqui na vida da gente, dominando a nossa vida, né? E aí começamos a fazer um trabalho com o psicodrama, de aquecimento do corpo,
aquecimento do corpo junto com esse corpo estranho também, que é o monitor, que fica aqui na frente, umas certas brincadeiras, como a gente poder ficar um pouco mais à vontade com esse espaço. E fomos fazendo aproximações com o tema, né? Como nos sentimos quando entramos dentro do tema. Sempre fazendo alguma coisa, valorizando o corpo, valorizando a mão e o próprio corpo, com imagens de mão e de corpo e criação de personagens, né? Personagens que vão dando uma certa narrativa a essas diversas sensações que a gente tem quando começa a entrar dentro dessa análise. E depois passamos por uma escolha de cenas e trabalhamos uma cena e multiplicamos a cena. Foi o resumo do trabalho foi mais ou menos esse. Não sei se vocês querem completar. Acho que podíamos ouvir aí, Blevio. Acho que você ia falar? Eu ia relembrar um pouquinho, brevemente, as cenas, né? Ah, Talvez vocês pudessem ajudar. Quais foram as 5 cenas que acabaram se afunilando nessas 5, porque foram muitas, né? Em sim. determinado momento. Vale lembrar, né, Blevio, que tínhamos a sala cheia, né? Isso, 100 participantes verdade. hoje. 100 participantes logo no início já, né? É realmente muita gente. Então, eu me lembro que uma das cenas, a pessoa que propôs a cena falava: Você pensa que é diferente? Uhum, Então, essa é uma pergunta que, de fato, principalmente agora, nesse momento da pandemia, né, coloca a gente num patamar de igualdade uhum, impressionante. Né? E essa era uma fala que a pessoa falava com alguém. Né? Você pensa que é diferente? Tinha uma outra cena de uma pessoa que falava fica quieto, né? Uma coisa assim no trabalho ele era um tipo de opressão, né? Que ele se sentia oprimido por causa disso, ele não podia se expressar, enfim, a criatividade dele, o jeito dele ser, né? O uhum, trabalho pode ser opressão também. Tinha uma cena que estava um pouco ligada com isso e que o gesto era a coisa do respirar, né? Ela tinha que ouvir, mas não podia falar. Então tinha um certo. O trabalho pode ser sufocante também. E a gente está nessa época da pandemia. Então quando a uhum, gente fala de dificuldade de respirar, tudo se conecta, né? Tinha uma que a pessoa falava não tem, não tem, não tem. E a gente ou não tem trabalho, enfim, aí a gente pode imaginar várias coisas. Não tem vacina, não tem. Foi bem interessante também. Ou não tem tempo, não tem uhum, presença, uhum, tem muita carência, né? E a protagonista foi no que me afeta, no que tudo isso me afeta. Então a pessoa colocava uma quantidade grande de coisas que ela precisava lidar no trabalho e ela já não sentia, não podia se sentir afetada, né? Apesar dela inicialmente ter o prazer, né, desse trabalho, eu fiquei pensando um pouco, né, como é que qual é a justa medida do trabalho para que se a gente ultrapassa isso, o trabalho deixa de ser um prazer, uma realização, né, uhum, para ser uma coisa que a gente fica anestesiado, parece que então para mim pegou muito por aí essa uhum. qual é a justa medida do trabalho, né, para que a gente possa de fato fazer algo que tenha que dê prazer, que seja uma construção, né, uma criação. Que eu me lembro um pouco por aí. Legal. Val? Eu achei muito bonito todo o processo de aquecimento, Pedro, muito interessante, de começar pelas mãos, depois o corpo, depois criar um personagem. Acho que foi um aquecimento muito rico nesse sentido. Como esses segmentos também acontecem na vida da gente, né? Ora, eu estou trabalhando, mas eu posso estar de chinelo aqui, ninguém está vendo. A gente está muito segmentado por essa tela, né? Uhum, Então a gente não tem a noção do todo, a gente vive por partes e mais partes.
o que me mobilizou das cenas muito foi, todas elas foram muito mobilizadoras, mas foi uma gota no oceano. Eu sou uma gota, mas eu sou um oceano, uma gota no oceano. E, ao mesmo tempo, pensando um pouco lá no líder indígena Krenak, que eu sou fã, que falou que a gente está vivendo, está vivendo uma sobreposição de tragédias, uma atrás da outra, né? Sobreposição de perdas, uma vez que a gente perde no trabalho, perde de encontrar as pessoas, perde qualidade de vida, como o Pedro assinalou muito bem. Né? A gente está perdendo tudo. E o que a gente tem? Então, eu acho que essa situação da gota e do oceano coloca essa fronteira entre o oceano e o horizonte, coloca essa fronteira entre o coletivo, o social e o privado. Né? Eu sou mar, eu sou oceano, mas ao mesmo tempo eu sou gota. E como é que isso se entrelaça, se encaixa. Então, as mãos ali também eram muito interessantes no gestual, porque trazia toda essa diversidade que as mãos podem comunicar. Né? As mãos servem para dar bronca, as mãos servem para tecer, as mãos servem para escrever, né? Ou para digitalizar, e as mãos servem para dar carinho, as mãos servem para bater, as mãos servem para tirar, as mãos servem para votar, né? E tudo isso que ficou muito, foi aparecendo nas diversas cenas. Achei muito interessante que agora também está trazendo, Pedro, você traz alguns psicanalistas, e os psicanalistas estão conhecendo o psicodrama e vendo a capacidade de criação e de cocriação de um grupo, né? Como é que se trabalha isso sem interpretar, trazendo as cenas brutas, vamos dizer assim, né? Que cabe a cada interlocutor imaginar ou se colocar naquele lugar e trazer uma história pessoal para se linkar com essa história coletiva, vamos dizer assim. Sim. Então, eu achei muito, muito bonito esse caminho, teria muitas coisas para comentar mais, mas vamos comentar todos, quem sabe. Quem sabe surge mais alguma ideia. Não sei. Assim como os sonhos não precisam ser interpretados, basta você narrá-los. Eles são acontecimentos que vão servindo de interpretação por eles mesmos. As cenas que vão sendo apresentadas é igual aos sonhos, que vão se interpretando e apresentando novas versões. Me lembra um pouco, por exemplo, quando eu usava lente de contato, que o oftalmo falou assim, vê qual é teu olho, pega um tubo de papel e coloca no teu olho. Ele falou, esse é teu olho dominante, para olhar. Esse é teu olho dominante. Então, eu vou colocar uma lente nesse olho para enxergar de perto e uma lente nesse olho para enxergar de longe, porque o cérebro sintetiza, integra. Então, acho que é isso que a gente faz. Um olho enxerga de perto, outro de longe, e assim, você conta uma cena, de longe eu entendo a minha, e aí sintetiza tudo em uma cena só, o interlocutor compreende de alguma forma, metaboliza, né, essas cenas por diversos ângulos, diversos olhares, nesse sentido. Pedro, pensei de perguntarmos aí para a Fabiana, né? Claro. Que eu sei que ela já participou de outros psicodramas públicos online, mas o que você pode comentar em relação ao trabalho de hoje? Como que você sai do trabalho de hoje? Comentários. Bom, boa tarde. Boa tarde. Do trabalho de hoje, assim, foram muitas reflexões de muitos temas dentro da temática trabalho. A gente entra na temática da pressão que o trabalho nos exige hoje. A gente entra na temática do trabalho e vida estarem emaranhados, assim, e não necessariamente porque eu gosto do que eu faço, mas é porque eu não estou conseguindo viver uma vida sem respirar dentro do trabalho. Mas, assim, o que me chamou mais, assim, o que ficou reverberando é como tá difícil lidar com a dor.
Uhum. Como tá difícil lidar com todo esse sangue, como tá difícil lidar com esse ambiente ácido que a todos os dias a gente se expõe online ou presencial, né? Por formação, sou enfermeira, né? Continuo enfermeira, estou trabalhando na linha de frente, então, assim, como tá difícil lidar com essa dor no dia a dia. Sim. E nem sempre a gente precisa abrir várias abas. A vida nos traz várias abas e lidar com tudo isso, né? O que que eu faço com tudo isso? E, assim, fiquei emocionada em muitos momentos porque a dor do outro nos traz, né, essa empatia. Então, para mim, trouxe isso. E aí, fecho, né, essa vivência leve, por saber que eu também sou uma gota nesse oceano, né? E todas as questões que isso interfere nas nossas vidas e que a gente não está só. E compartilhando fica mais leve. Uhum. É essa experiência que eu levo do psicodrama de hoje. Legal. Muito bom. Não estamos sós, né? Não, a gente não está só. Eu acho muito importante esse caminho da gente poder. Você dá nome, você deu nome a algumas coisas. Da dor, que você estava dizendo, né? Então, esse caminho da gente poder falar da dor, expor a dor, se sentir escutado pela dor, isso cria um laço de estar junto muito forte, que é totalmente diferente da gente falar do medo, da gente falar de estar, vamos dizer, retraído e isolado. É totalmente diferente desse outro caminho. É um caminho que produz coletivo. Agora, Pedro, eu estava aqui pensando, né? Você geralmente trabalha a partir da multiplicação dramática, né? Falando tecnicamente aí, Sim, e hoje da mesma forma, certo? sim, E como esse caminho promove, facilita ou permite, não sei qual a melhor palavra, que as pessoas se coloquem em cena, né? E cenas que se desdobram a partir da que foi escolhida para ser trabalhada, né? Que tinha a ver com isso que o Blevio retomou, que é onde isso me afeta, né? E aí, primeiro você fez ali uma dramatização, ou foi conduzindo, dirigindo uma dramatização dela, né, assim, explorando os lados da tela, né? De um lado ela era um monte de textos que ela lia, de um outro lado ela era ela mesma, né? Então, a gente também está aprendendo, né, assim, de técnicas, tanto dentro do psicodrama, como a, o nosso alcance online, né? uhum, Agora, de todo jeito, eu acho que tem, talvez o que a Fabiana falou sobre leveza, sair mais leve, né? Ou para mim também serve, porque eu acho que tem muita poesia nisso tudo, tem muita arte nisso tudo, né? E é uma arte co-construída, né? Então, algumas pessoas com vontade de cantar, né? Blevio também trazendo música, cantando, e né, que tínhamos combinado no início para um aquecimento, para um fechamento, mas né, eu anotei aqui algumas que foram cantadas ali ao final, né, que é Socorro, não estou sentindo nada, né? uhum, Uma outra era E no balanço das águas tudo pode mudar. Uma uhum, outra era Pare o mundo que eu quero descer. Esse eu não uhum. lembro bem. Tivemos outras, né? Vamos E fugir. Vamos isso. fugir. Então, assim, como que também a música, enfim, né? Porque diante de um trabalho tão profundo, né? Se a gente pensar num oceano, né? A gente mergulhar, e aí quanto mais fundo, mais escuro, né? E aí depois para sairmos inteiros para as superfícies para continuar o dia, né? Para continuar Sim, celebrando o feriado de hoje, que uhum, é dia do trabalho e tudo mais.
E ao final, né, a pessoa que emprestou a cena para ser trabalhada também, né, anotei aqui algumas coisas que ela falou, foi muito legal ver essa diversidade de cenas, olhares, já me ajudou a sair do lugar que eu estava, né, então acho que quando a gente também pensa no... se teve alguma transformação, né, o que a gente está promovendo de diferença. Enfim, acho que é isso, assim, eu também me senti à vontade tanto para ficar no lugar de anfitriã, como atuar ali como ego auxiliar, levando questões, compartilhando também questões minhas, né? Aliás, eu quero ressaltar o trabalho de todos os ego-auxiliares, dos 3 ego-auxiliares, que é muito, muito bom trabalhar junto com vocês, isso é muito bom. Eu quero ressaltar esse trabalho que é importantíssimo. Eu digo mesmo, adorei trabalhar com vocês 3 e foi muito... eu acho que tem uma harmonia, a gente funcionou bem juntos, assim, o Pedro, já trabalhei outras vezes, aí lado a lado com a Cassiana e com o Blévio, algumas vezes, mas dessa vez mais intensamente, assim, foi muito bom. Obrigada pela oportunidade, Pedro, foi muito bom. Pedro, é sempre bom, né, o seu trabalho. E também, né, pensando assim, na função de todos, né, assim, o quanto a gente pode ter como que eu posso dizer? A gente só acontece, né, porque tem o grupo, né? Isso. E aí eu até suporta exato, a gente. Comentei com a Fabiana sobre aqui no início da nossa gravação, né, que ela estava lá com a câmera desligada, né? No entanto, topou participar aqui da nossa entrevista, abrindo a câmera, né? Então acho que assim, esse respeito do limite de cada um, né? O momento de cada um. Às vezes a pessoa quer muito participar, mas por uma ou outra razão escolhe desligar o vídeo, né? Mas isso não significa, né? Porque a gente às vezes fica inseguro com algumas câmeras desligadas. Será que as pessoas estão gostando, não estão gostando, né? Sim. Mas a sala ficou cheia, né? Então as pessoas não saíram, né? Sim. Então muito bom, assim. Talvez a Fabiana esteja falando em nome de muita gente que estava lá e a gente não sabe, né? Porque nem todas falaram. Tá bom. Verdade, Cassi. Se puder fazer mais um comentário, tiver um tempinho, eu acho que, já que você está falando da tecnologia, né, dessas coisas porque se fosse um psicodrama presencial, isso não seria possível, né? Ficar invisível ali, né? Ficar só ouvindo, né? É uma possibilidade desse formato. E eu achei curioso, Pedro, porque quando a gente estava pensando em como conhecer o público, né? Isso. Uma das perguntas que você tinha ventilado era com relação a desemprego, né? Será que vamos ter muitas pessoas desempregadas? Eu não fiquei com essa impressão, apesar de não termos feito a pergunta. Isso. Não fiquei com essa impressão de que a gente tivesse muita gente ali, porque isso não foi colocado, né? Não foi colocado. Fiquei com a impressão de que as pessoas eram trabalhadores ou trabalhadoras que estavam afetados pelo trabalho, pela pressão ou pelas multitarefas, né? Que muitas pessoas falaram das tarefas de casa que se avolumaram, né, por causa dessa fase. E teve uma pessoa também que falou de uma cena no próprio trabalho, que uma pessoa que faz atendimento, e as pessoas eram pessoas com limitações, né, mas conseguiram fazer um trabalho que as pessoas se conectaram, entraram e tal. Eu acho que essa barreira tecnológica, né, é uma coisa que também afeta todas essas nossas relações, né? Sem dúvida. Enfim. Acho que a gente pode, sem dúvida, Blévio, a gente pode conversar talvez um pouco também, que a gente tinha combinado de fazer umas enquetes, né? Que as pessoas responderiam por escrito a respeito da condição dela, do relacionamento dela com o trabalho. Se era desempregado, se trabalhava funcionário público, se trabalhava funcionário privado, se era uberizado, se era, enfim, diversos tipos, quantas horas por semana trabalhava, por dia, enfim, é isso aí. Eu achei que eu não consegui, eu achei que 2 horas é pouco para a gente fazer isso.
Eu fiquei com a sensação que a gente, para se utilizar do formulário, a gente precisa de um pouco mais tempo para passar Pedro, por mas eu ele. acho que isso tudo foi surgindo, acho que foi meio que aparecendo Sim, nas frases, foi né? aparecendo nas frases. Foi aparecendo nas frases. Deu para a É, gente perceber essas coisas, as pessoas do serviço público, muitas sim, pessoas se que trabalham. identificavam, se identificavam. Eu É, trabalho em tal lugar, eu trabalho em tal lugar. É que a pessoa que está desempregada, ela não tem muita coragem de se identificar. É muito difícil para a pessoa que está desempregada falar, eu estou desempregado, mesmo porque muitas vezes ele está desempregado, mas ele consegue trabalhar 2 horas por semana ou 3 horas por semana em um bico. Então ele já fala, bom, eu estou nessa transição entre uma coisa e outra, né? Então é difícil ter Então, essa. eu volto a falar no Krenak, que assim, a gente tem essa mania de querer ser útil, Uhum. e a gente é por si, Sim, não é só no trabalho que a gente é sim, porque a gente respira, aliás, o tema é não respirar, né? sim, Não está conseguindo ventilar, porque até quando a gente sai para ventilar as ideias, a gente se enche de máscara, né? E sim, que aí fica ruim de respirar. Então, por que a gente tem que ser útil o tempo todo? Que é isso, né? Que é isso? Quem falou? Quem falou? Tem que estar ganhando dinheiro o tempo todo. Tem que sim. estar, sabe? Pedro, Sobrevivendo o tempo todo. É uma loucura nossa da humanidade. É verdade. vamos continuar aí com as reflexões técnicas, né, de administração do tempo, tanto do trabalho na vida como da sessão de psicodrama, né? Mas de qualquer forma, eu acho que todo o aquecimento promoveu um, um, um envolvimento, né? Né? Acho que quando você propôs para as pessoas localizarem uma cena atual inquietante do trabalho, né? É amplo. Então, pode ser trabalho doméstico, pode ser trabalho formal, informal, Sim, emprego, autônomo, né? sim, Então, algo que conecte. Mesmo quem compartilhou que hoje está aposentado, né? Já sim. trabalhou, e a gratidão que tem por, enfim, bens familiares, etc, etc, né? Uhum. Mas acho que tá muito bom. Eu não sei, para a gente caminhar para o fim aqui da nossa entrevista, que é um pouco de comentário, um pouco de desabafo, um pouco de razão, um pouco de emoção. Uhum. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Acho que tá bom. Tá bom. viva o trabalhador. Então, E até mais. Viva, parabéns, viva o trabalhador. parabéns e obrigada a todos. Obrigada, Fabiana, como representante aí do nosso grupo, nossa plateia, do nosso público, né? E que bom que você confirma que serve, né? O nosso trabalho está a serviço de algumas demandas, né? Tá bom. Gratidão eu por ter participado e agradeço a todos vocês por esse trabalho lindo. Legal. Obrigado. Obrigada, Pena. Então, Obrigado. bom sábado Bom e obrigada sábado. Bom feriado para todo mundo aí. a nós. Beijos. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Tchau.